Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que mais uma vez estamos juntos no programa Sinal de Esperança, essa reflexão diária da comunidade católica Obra de Amor. Quero convidar você, querido irmão e querida irmã, para que nesses minutos nós possamos nos aproximar do Senhor. Esse Deus que é todo-poderoso, todo-amoroso, esse Deus que deseja nos acolher profundamente para transformar a nossa vida. E nós que tentamos, nos esforçamos, nos pautar, nos deixar conduzir pela Sua palavra, para nós hoje é dirigida uma reflexão. Realmente nós temos humildade? Realmente nós somos humildes? Somos capazes de nos desapegar daquilo que é do nosso interesse, aquilo que acreditamos ser nosso, aquilo que desejamos realizar no caminhar de nossas vidas. Eu e você teríamos coragem de entregar isso em prol de um bem maior? Ou mais, teríamos a coragem de nos entregar, e entregar não apenas aquilo que temos, mas aquilo que nós somos, os nossos sentimentos, os nossos planos, os nossos desejos, em favor de algo maior? Na reflexão desse sábado, é algo que o Senhor vem nos deixar como indagação, como questionamento. Porque se nós somos cristãos, e a palavra cristão significa ser um outro Cristo, nós devemos seguir como Ele seguiu. Nós devemos viver como Ele viveu. E na reflexão do Evangelho de hoje, apenas um versículo da ideia da grandeza e da riqueza, que é o ensinamento pelo próprio exemplo, pela própria vida, pela própria existência e vivência de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, se pegarmos para meditar apenas o versículo 44, o próprio Senhor vai nos dizer que, assim como Ele disse para os apóstolos naquele momento, prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Filho do Homem é uma expressão muito específica que já indica, já prefigurava a vinda do Salvador. E Jesus usa justamente para mostrar que Ele é a concretização de toda a promessa do Antigo Testamento. Que Ele é o ápice, é o ponto mais alto da revelação, porque Ele é o Deus encarnado. E nesse versículo nós vemos como muitas e muitas vezes nossas convicções humanas, nosso proceder mundano é frágil e ilusório. Quantas vezes eu e você, nós, temos tanto apego a coisas supérfluas, a coisas vãs. Quantas e quantas vezes a coisas mesquinhas, comezinhas. E não somos capazes de arredar um único milímetro daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós achamos, por apego ao nosso próprio ego, ao nosso egocentrismo. É a mesma coisa, um exemplo, claro, infinitamente menor, infinitamente pequeno, se comparado à grandeza das coisas que nos são reveladas do céu. Mas seria capaz de alguém que, desempenhando alguma atividade profissional, tem um certo status, uma certa posição, e por conta dela tem um certo prestígio, lógico, é uma consequência natural de um cargo de chefia que se exerce, mas seria possível o maior dos chefes
a maior das autoridades dentro de uma empresa, dentro de um local de trabalho, dentro de uma repartição pública, entregar os seus privilégios em prol de um simples estagiário? Isso em linguagem humana, para nós entendermos, ou pelo menos para que nós possamos vislumbrar um pouquinho do que Cristo fez. Jesus Cristo é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que existiu desde sempre e existirá para todo sempre, porque Ele é Deus. Sendo Deus, Ele é todo poderoso, todo amoroso. E mesmo assim, na sua dignidade infinita, na sua divindade extrema, Ele se humilhou, se despojou de tudo de sua condição divina em nosso favor. Quando nós olhamos a cruz, nós vemos que ali é um Deus que se abandonou completamente por amor. Porque na cruz, aquele Cristo desfigurado mostra como eu e você somos desfigurados pela hediondez do pecado, pela hediondez das nossas faltas, das nossas misérias e de toda a ilusão que teima em nos enganar para nos tentar, para nos impedir de aproximarmos desse Deus que nos dá esse caminho pleno de vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente. Querido irmão, querida irmã, hoje, a exemplo do que Cristo fez, eu e você somos chamados a nos entregar a Ele. Vivenciando sim as nossas dificuldades, as nossas limitações, a minha e a sua cruz, que nós não apenas devemos suportá-la, mas sim carregá-la como um instrumento de salvação. Porque na cruz, muitas vezes, eu e você vamos sendo lapidados para deixarmos de lado o nosso egoísmo, a nossa preguiça, tantos e tantos pecados. E sabe por quê? Porque no fim dessa caminhada, no fim desse caminho que nós trilhamos, para mim e para você, há um tesouro infinitamente maior do que tudo, que é a morada eterna do céu. Por isso, irmãos, juntos, que nós possamos, a exemplo do que Cristo fez, nos abandonar, sermos humildes e reconhecermos que por nós mesmos não somos capazes de nada, mas que nele nos abandonamos. Se nos abandonarmos nele, nós vamos desfrutar da vida plenamente, aqui mesmo, mas também na morada eterna do Pai. Sejamos verdadeiros com o Senhor. Sejamos humildes em reconhecer que sem Ele não podemos nada. Ele me espera, Ele te espera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e que possamos fazer a escolha de nos abandonarmos em Cristo nesse momento.